Olá, eu sou Olavo Medeiros, eu sou guia de turismo e esse é o 6º episódio da série Perrengues do Melhor de Sampa. No episódio de hoje eu vou contar a história de um cliente que era homofóbico e se inscreveu para um passeio e ele não sabia que um dos locais visitados seria o Museu da Diversidade Sexual, que fica lá embaixo da Praça da República. O final dessa história me surpreendeu. Vem comigo saber o que aconteceu nesse dia. Antes de mais nada, eu preciso dizer ali que a região do Largo do Aroche, da Praça da República, foi um dos primeiros locais onde a comunidade LGBTQIA+, conquistou alguns espaços para que eles pudessem frequentar sendo eles mesmos. Mesmo assim, nos anos 2000, ali na Praça da República, houve um crime de homofobia horrível, que eu nem vou narrar aqui com detalhes, mas foi um dos crimes que pela primeira vez o Estado atestou que não havia outro motivo para aquele casal ter sido agredido do que o ódio por ver duas pessoas do mesmo sexo juntas. Eu tenho um passeio que eu passo ali pela República, aliás, tenho alguns passeios que eu passo ali pela República e eu conto essas histórias e mostro alguns locais. Ali em cima da Praça da República a gente tem um monumento feito pelo designer e arquiteto Guto Requena. E na parte de baixo existe o Museu da Diversidade Sexual, que só existem 3 museus com esse tema no mundo: Berlim, Amsterdã e São Paulo. Vocês sabiam disso? O perrengue de hoje aconteceu num tour que eu faço chamado Subterrâneos e Arredores, que eu mostro locais subterrâneos da cidade e locais próximos a algumas entradas de metrô. Normalmente meu público é 80% feminino, acho que nos passeios chega a quase 90%. E muitas vezes o homem que vem no meu passeio, ele vem acompanhando a esposa, a namorada, a noiva, que é ela que faz a inscrição, e ele vem. Ela recebe tudo que a gente vai visitar, mas muitas vezes esses acompanhantes não sabem. Nesse passeio, em que, como eu falei, a gente visitaria o Museu da Diversidade Sexual, chegou esse casal e eu costumo conversar com as pessoas logo que começa e eu percebi que essa pessoa, ou que o homem do casal ali, tinha alguns preconceitos. Percebi através de piadinhas que foram feitas, ou de comentários, ou de posicionamentos políticos que eram mais radicais no sentido de preconceito. E eu falei, e agora? Falei, será que ele sabe que a gente vai no Museu da Diversidade Sexual? Será que ele sabe que eu vou falar desses assuntos? Será que vai gerar algum desconforto, né? O que vai acontecer quando eu começar a tocar nesses assuntos com essa pessoa aqui no passeio? E eu não mudo o meu discurso, independente de quem está presente nos passeios, eu mantenho a minha linha e aquilo que eu acredito. Bom, nós descemos para o museu, no caminho eu já havia falado que seria a nossa primeira visita. Eu vi que esse senhor era um senhor e ele estava bastante desconfortável. Eu fui falando de alguns números de homofobia no país, eu via que ele até tremia assim, eu via que ele estava muito desconfortável de saber que ele entraria dentro daquele museu. Talvez pensando, né, o que as pessoas pensariam dele se vissem ele entrando naquele local, né? Eu sei que para muitas pessoas isso passa pela cabeça, mas eu dei uma chance ali dele desistir se ele quisesse, porque existiam algumas cenas de nudez e eu falei, se alguém não quiser entrar no museu, uma das obras tem ali alguma relação com nudez, então fiquem à vontade. Mas ele entrou, ele viu a exposição, a exposição tinha uma série de coisas que levavam à reflexão, que levavam a gente a pensar sobre preconceito. E ele viu a exposição, saiu, dali para frente o passeio correu como estava previsto, né, com outros temas, outras histórias, e acabou o passeio. As pessoas se despediram, foram indo embora e ele com a esposa ficaram por último para se despedir de mim. Ele me chamou e disse o seguinte: olha, o seu passeio, mais do que me mostrar coisas muito legais, me fez mudar a forma com que eu vejo o mundo e os preconceitos que eu tenho. Eu te agradeço por ter me levado dentro daquele local. E acho que esse é um dos grandes presentes do que eu faço, né? Porque um guia pode ali mostrar pontos turísticos, contar as histórias que todo mundo sabe,
mas quando você assume o papel de fazer as pessoas refletirem sobre alguns assuntos e conseguir fazer uma pessoa se transformar, é muito gratificante. Então essa foi a nossa história 6. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, ative o sininho, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e até a próxima história. Se cuidem, cuidem dos outros, fiquem bem. O crime que eu citei ali no meio do vídeo foi sofrido por um adestrador de cães. Ele foi agredido por 18 rapazes. Desses 18, só alguns foram presos e todos estão soltos. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+, e muitos desses assassinos estão impunes.